Olá pessoal! A pedidos de algumas pessoas que acompanham o meu trabalho no Instagram, eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu processo criativo. Bem, a grande verdade é que eu não tenho um processo criativo definido, não tenho uma fórmula mágica para criar um romance já pronta. Eu fiz um vídeo sobre 6 passos para começar a escrever um romance, que são muito úteis, que algumas vezes eu utilizo muito aqueles artifícios, mas não necessariamente eu sigo um roteiro quando eu vou escrever alguma coisa. Eu sou uma pessoa que tô sempre escrevendo, sabe? Às vezes me bate um sentimento, seja de saudade, seja até de tristeza, seja de alegria, seja de reflexão, seja uma reflexão após um livro que eu li, ou uma série que eu assisti, um filme que eu vi, ou uma conversa que eu tive com alguém. Eu costumo anotar todas essas reflexões no próprio bloco de notas do celular mesmo. E às vezes quando eu percebo todo aquele conjunto, aquela conjuntura, aqueles trechos, eles formam um romance para mim. Eu vejo que nele eu consigo tecer por meio deles uma história, um romance. Eu utilizo também essa técnica da ficha técnica do personagem, eu também faço bastante, porque, como eu já falei naquele vídeo dos 6 passos para escrever um romance, eu também faço a ficha técnica e isso me ajuda muito a mergulhar mais na história e eu sinto meu personagem mais vivo, eu sinto mais que o personagem que tá me conduzindo e tá me guiando do que eu que estou de fato escrevendo. E a partir daí, pessoal, quando bate a ideia, sabe, do romance, da história, eu penso muito no tema e eu leio pelo menos uns 5 livros que são referências sobre o tema que eu quero abordar, que eu quero falar na minha obra, né? Então, nenhum livro dos que eu publiquei, nenhum deles foi sem pesquisa. Todos eles tiveram muitos estudos. Eu li várias obras antes de escrever cada um deles. E eu acho isso muito importante. É legal deixar fluir da alma, do coração e no espontâneo, como muitas vezes eu me deixo guiar assim, mas é muito bom ter um norte, ter uma referência, para você saber do que você está falando, saber do que você está tratando. E eu sempre deixo isso bem claro, já deixei claro em outros vídeos aqui do canal, a questão da pesquisa antes de escrever. Não me atrevo assim a escrever sobre uma coisa que eu tenho pouco conhecimento, ou pode ser até alguma coisa que eu conheça bastante, mas eu sempre procuro obras para ter referência nisso e para deixar minha história mais concreta, mais real, mais pertinente. E eu vou deixando fluir, sabe? Muitas pessoas dizem que fazem um roteiro, anotam o que vai acontecer em cada capítulo. Nesse sentido, eu sou mais fluida, sabe? Meio que permeia as minhas memórias, os trechos que eu fui acumulando com as referências e as pesquisas, eles vão andando lado a lado e eu vou escrevendo com base nisso. O meu processo criativo é assim, eu busco no mundo sempre uma forma de refletir sobre qualquer coisa que seja mínima e eu tento transladar isso nas páginas. Eu considero que esse seja o meu processo criativo. Muitas vezes venho também da necessidade de escrever, de pôr pra fora alguma coisa. E aí quando eu percebi, as páginas iam aumentando, e aí quando eu vi já tava, nossa, isso dá pra formar um romance. Só preciso pensar num cenário, preciso pensar numa protagonista que viva aquelas emoções que eu tô colocando no papel. Eu acho que não precisa necessariamente se prender a uma estrutura pra escrever uma história. Eu sinceramente acho que não precisa disso. Eu acho que é importante você ter base em alguns estudos, ver vídeos, ler sobre escrita se você quiser, como eu mencionei antes sobre os temas. Eu acho que é importante, mas eu acho que também tem muito aquela questão de ouvir o coração, de seguir o que você sente. E eu percebo que muitas vezes eu tô escrevendo na base da emoção, as palavras simplesmente vão saindo
vão fugindo, vão escapulindo, e assim acontece. Não quer dizer que com todos os livros que eu publiquei, eu fiz aquela ficha antes. Eu fiz nesse livro que eu vou lançar agora, O Sopro da Brenha, que logo vai ser lançado, o meu primeiro thriller sobre as bruxas. Eu fiz com o livro que eu tô escrevendo no momento. Na verdade, o principal de tudo é seguir a sua intuição, mas ter aquele pezinho na pesquisa e nos estudos, sabe? Você pensa num tema, você pensa numa abordagem, pensa num protagonista, e você vê, sabe, como é que tudo aquilo é abordado, já foi abordado na literatura antes, sabe? Lê artigos sobre o que estão falando sobre esse assunto, o que é importante retratar sobre esse assunto, porque assim as pessoas vão se identificar mais com a tua obra, sabe? E quando acontece esse sentimento de identificação, isso é muito gratificante pra nós, pra mim principalmente. Eu adoro receber feedbacks assim, de ter se identificado com algo que eu escrevi. Tudo isso colabora para que a sua história seja impecável e agrade o público, né? Óbvio, eu preciso frisar que você não vai conseguir agradar todo mundo, vão ter pessoas que não vão gostar da tua obra, e tá tudo bem, acontece. A gente não escreve para agradar o mundo inteiro, a gente escreve porque a gente precisa transpor alguma coisa, a gente quer deixar uma mensagem, a gente quer propor uma reflexão. Algumas pessoas vão gostar, vão nos indicar, vão refletir sobre, vai criar aquele sentimento de identificação, mas outras pessoas não vão gostar tanto, e é assim a vida. Eu acho que você, por favor, não fique tão atrelado e tão preocupado com o que os outros vão pensar, sabe? Não fica tão preso a querer agradar a todos, sabe? Eu acho que a escrita tem uma coisa muito singular de cada um. Não tenha medo. Acho que essa é a principal dica, assim, de toda, pra vida inteira. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o medo é um grande obstáculo, é um empecilho para muitas coisas que a gente quer realizar na vida. E é isso. Se você gostou do conteúdo e quer ver outros temas por aqui, outras reflexões, resenhas de livros, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e deixe o seu like. Tenha uma excelente tarde, boa leitura, boa escrita a todos vocês.